E aí, pessoal? Beleza? Sabe, antes da gente sair naquela empolgação de escrever código, criar tabela, construir sistema, tem um passo antes. Um passo que, sério, pode definir se o projeto vai ser um sucesso ou uma baita dor de cabeça. A gente está falando da modelagem de dados. Eu sei, muita gente acha que é uma parte chata, burocrática, mas a ideia aqui hoje é mostrar que é exatamente o contrário. É a fase mais criativa, a mais estratégica. É literalmente a planta baixa de qualquer sistema de informação que a gente vai construir. E olha, para começar, essa analogia aqui é perfeita, é exatamente isso. Tentar criar um sistema sem modelar os dados antes é a mesma coisa que se jogar numa cidade que ninguém conhece, de noite, sem Waze, sem Google Maps, sem nada. Dá para chegar, talvez até dê, mas o custo, né? O tempo perdido, o estresse, a paciência que vai pro ralo é gigantesco. Um bom modelo de dados é o nosso mapa. É o que garante que a viagem vai ser tranquila, vai ser eficiente. Beleza, então. Vamos mergulhar fundo nisso. O que é, afinal, a modelagem de dados? E por que a gente insiste tanto que ela é o alicerce, a base de tudo? Porque, pensa bem, sem uma fundação forte, qualquer prédio, por mais bonito que seja, uma hora cai. Então, o ponto principal é esse aqui, ó. Modelar dados vai muito além de só desenhar tabelas e colunas. É sobre pensar em como a informação vai fluir. Sabe, é conseguir entender as regras do negócio, conversar com as pessoas e traduzir tudo isso para uma estrutura que faça sentido. Uma estrutura que seja confiável e, principalmente, que possa crescer lá na frente sem quebrar tudo. Certo. Todo grande projeto é feito de pecinhas menores, né? Como um Lego. Na modelagem de dados, os nossos blocos, as nossas pecinhas fundamentais, são duas: entidades e atributos. Se a gente entender bem esses dois conceitos, pronto. Já é o primeiro grande passo para projetar qualquer banco de dados. E olha que legal a simplicidade disso aqui. Pensa comigo. A entidade é o quê? É o cômodo da nossa planta baixa. É aquilo sobre o que a gente quer guardar informação. No nosso exemplo, cliente. Simples. E os atributos? São as características desse cômodo. No nosso caso, são as informações específicas que a gente precisa sobre o cliente. Qual o nome dele, qual o e-mail, qual o ID. É isso. Entidade é o quê? Atributos são quais informações sobre o quê. E para saber quais atributos colocar, a pergunta-chave, a pergunta de US$ 1 milhão é essa aqui. É ela que vai guiar tudo. Que informações eu preciso sobre essa entidade para o meu sistema funcionar? Isso força a gente a ser prático. Pô, no e-commerce, preciso do endereço do cliente? Com certeza. Preciso saber o time de futebol dele? Provavelmente não. Essa pergunta corta o excesso, foca no que é essencial e impede a gente de sair guardando um monte de dado que nunca vai ser usado. Show de bola! Nossos cômodos estão desenhados. Mas uma casa não é só um amontoado de cômodos soltos, né? Eles precisam de portas, de corredores para se conectar. No banco de dados é a mesma coisa. Essas conexões são o que a gente chama de relacionamentos. São eles que dão vida, que dão funcionalidade para a nossa estrutura toda. E a primeiríssima regra para conectar qualquer coisa é: cada coisa tem que ter uma identidade única, não dá para confundir. E é aí que entra a famosa chave primária, ou primary key. Pensa nela como o RG ou CPF de cada linha da nossa tabela. Olha o exemplo. Quando a gente define ID_cliente int primary key, a gente está dizendo para o banco: olha, cada cliente vai ter um número de identificação e esse número é a chave primária. Isso garante que nunca, jamais, vão existir dois clientes com o mesmo ID. Agora sim, vamos falar do relacionamento mais comum de todos, o que a gente vai ver em 99% dos casos, o de um para muitos. A lógica é simples, ó. Passo 1, a gente tem um cliente. Passo 2, esse um cliente pode ter vários pedidos, certo? E o passo 3, a mágica da conexão. Como a gente liga uma coisa na outra? Com uma chave estrangeira, a foreign key. Lá na tabela de pedidos, a gente cria uma coluna tipo ID_ do cliente e guarda o ID do cliente que fez aquele pedido. Pronto. Essa coluna é a ponte, é o que conecta um cliente a todos os seus pedidos. Simples e poderoso.
Ok, a gente já tem os cômodos, já tem as portas, mas e as regras? Na nossa construção de dados, a gente também tem regras, as chamadas constraints, ou restrições. São elas que garantem que a nossa casa não vai ter problema elétrico, que os dados vão ter qualidade e confiabilidade. São as regras do jogo, e a gente precisa definir elas bem. E aqui estão as principais regras do jogo. A Not Null, por exemplo, é super simples. Quando a gente define um campo como o nome do cliente como Not Null, a gente está obrigando que ele seja preenchido. Não dá para cadastrar um cliente sem nome. Primary Key e Foreign Key a gente já viu, né? São a base de tudo. E tem essa outra aqui que é uma mão na roda, Auto Increment. A gente coloca isso no nosso ID do cliente e não precisa mais se preocupar em gerar um número. O próprio banco de dados se encarrega de criar o próximo ID disponível. Facilita demais. E aí, depois de todo esse trabalho, todo esse planejamento, qual o resultado? A gente chega na nossa planta baixa final. Um modelo de dados que é sólido, que é claro, que é eficiente. E o mais importante, cada minuto que a gente gasta nessa fase, a gente economiza semanas, talvez até meses, de retrabalho e dor de cabeça lá na frente. Pode acreditar. Então, só para resumir, por que isso é tão importante? Primeiro, evita retrabalho. Ninguém gosta de ter que jogar código fora, né? Segundo, garante que os dados são confiáveis. Terceiro, simplifica demais a manutenção. Precisa adicionar uma funcionalidade nova? Com um bom modelo, é muito mais fácil. Também prepara o terreno para consultas serem super rápidas e, no fim das contas, cria uma base sólida para a aplicação crescer. E, para fechar o raciocínio, essa frase aqui, ela resume tudo. É a mais pura verdade. A gente pode ter o código mais elegante do mundo, a interface mais bonita. Se os dados por trás de tudo isso forem uma bagunça, inconsistentes, nada disso adianta. O sistema simplesmente não funciona como deveria. A modelagem de dados é o coração, é o que bombeia a vida para qualquer aplicação. Então, fica aí a pergunta para a gente pensar. Qual é a próxima planta baixa que dá para começar a desenhar? Qual projeto, qual ideia pode sair do papel agora com esses conceitos em mente? Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, peço aquela força de sempre. Curtam, compartilhem com quem também pode se interessar. E claro, se ainda não segue o canal, se inscreve aí. Isso motiva demais a gente a continuar criando. E deixem nos comentários sugestões. Qual o próximo assunto que vocês querem ver por aqui? Valeu e até a próxima!